Bom dia. Então vamos falar hoje da derivada da função delta de Dirac. Função delta de Dirac. Então, o primeiro questionamento que poderia ser feito é o seguinte. Qual o significado da derivada de uma função que é definida num único ponto? Então a gente lembra que a derivada de uma função qualquer, num determinado ponto, é a inclinação da curva naquele ponto, ou seja, a tangente da curva naquele determinado ponto. E aqui na função delta a gente define apenas um único ponto. A função delta é definida apenas num único ponto. Então, qual seria o significado da derivada? Então, da mesma forma que eu tinha dito que a função delta, o significado dela tem que ser visto dentro de uma determinada integral, a derivada da função delta de Dirac também tem que ser vista dentro do contexto dela estando inserida numa certa integral. Então, fundamentalmente, o que a gente vai querer resolver é o seguinte problema, né? Integral de menos infinito a infinito de f de x delta n de x dx, onde esse n, esse índice n, significa a derivada de ordem n da função delta de Dirac. Então, quanto é isso? Tá? Quero resolver isso. Então, a solução para esse questionamento é bem simples se a gente perceber que essa integração é da forma UdV. Isso é uma integral da forma UdV. E a gente lembra que integral de menos infinito a infinito de UdV é igual a UV nos limites menos infinito a infinito menos integral menos infinito a infinito de V du. Ok? Então, nesse problema, definamos o U como f de x. Então, implica que o du é igual a f' de x dx. Então, o dv vai ser a derivada de ordem n da função delta dx. Consequentemente, o v vai ser a derivada de ordem n menos 1. N menos 1. Função delta. Beleza? Então, apliquemos essa relação. Então, integral de menos infinito a infinito de f de x, derivada de ordem n, de x dx é igual a u, f de x vezes v, delta, derivada de ordem n, menos 1, de x, nos limites menos infinito a infinito, menos integral de menos infinito a infinito, de v, delta, de n menos 1, de x, du, f' de x, dx. Ok? Observe que o x, a função delta, ela só é diferente de zero em x igual a zero. Ou seja, nos limites menos infinito e mais infinito, ela é nula. Então, a derivada de uma constante, isso aqui é zero, né? A delta de menos infinito é zero, então esse termo todinho é zero. De tal forma que eu vou ficar com a seguinte relação. Integral de menos infinito a infinito de f de x delta n, derivada de ordem n de x, dx é igual a integral de menos infinito a infinito de menos derivada de ordem n menos 1, a função delta de x, f' de x, dx. Ok?
Então, estou comparando duas integrais. Se elas são iguais para qualquer f de x, então significa que o que está sendo integrado aqui tem que ser igual ao que está sendo integrado aqui. Então, eu tiro o seguinte resultado fundamental e importantíssimo, que pode nos ajudar em problemas futuros, que é o seguinte. F de x vezes a derivada de ordem n de x é igual a menos a derivada de ordem n menos 1 de x f' de x. Então esse é um resultado importante, vou até deixar ele marcado aqui. Vermelhinho, certo? Então a relação que envolve o produto de uma função com a derivada da função delta. Então vamos supor, só para exemplificar, que a gente esteja no caso n igual a 1. Né? No caso n igual a 1, a gente vai ter que f de x vezes a derivada primeira da função delta de x, então vou chamar de delta' de x, é igual a menos a derivada em menos 1, 0, que é a própria função delta de x vezes f' de x. Tá? Vamos supor f de x igual a x. Se a gente fizer f de x igual a x, a gente vai chegar a um resultado também, muitas vezes a gente utiliza, que é o seguinte. X vezes a derivada de x é igual a menos delta de x, a derivada de x é 1, então chego a esse resultado aqui. Tá? Então, às vezes, a gente precisa também desse resultado, que é simplesmente um caso particular dessa relação mais geral, marcada de vermelho. Okay? Então, até o próximo vídeo.